Hoje eu lembrei. Primeiramente, boa noite a todos. Alguém parou. Agora voltou, né? Então, boa noite mais uma vez a todos e a todos, os camaradas aí, os companheiros, para mais essa aula aí do projeto do curso CUT Inteligente, né? Hoje nós vamos caminhar para o nosso quarto módulo esse, que me parece que é o módulo, um dos módulos mais inteligentes, né? Porque nos ensina ou quer fazer com que a gente possa aprender a entender dados, né? E nós vamos falar muito sobre isso, tá certo? A ideia desse módulo é fazer com que a gente passe por algumas etapas, né? Deste processo de curadoria de dados, no sentido mais amplo, né? Então, a gente vai dedicar 3 aulas a isso. Hoje, gente, eu tive um problema aqui com os PowerPoints, né? Eu não sei o que aconteceu, depois tem que ver lá com o P7, mas eu tô com um roteiro aqui, então eu vou abrir ele aqui ao lado, para vocês irem vendo, né? Porque a gente faz a dinâmica de fazer o PowerPoint primeiro em texto corrido para depois transformá-lo lá naquela estética, né? E depois a gente manda para vocês. Mas a ideia, portanto, deste módulo, né, é justamente tentar entender de que maneira os dados vão poder funcionar como insumo para a negociação coletiva, né? E, obviamente, que antes de entrar nisso, é sempre muito importante, para não nos esquecermos, a gente fazer aqui uma revisitação, né, daqueles exercícios e atividades que foram feitas na plataforma, né? Espero que muitos de vocês tenham feito. Eu consegui visitar alguns exercícios aqui, e vou apresentá-los, né? Mas só para dar uma introdução do que a gente vai fazer, e depois eu mostro os exercícios, né? A ideia aqui, portanto, é que a gente faça justamente esse exercício dos dados, entendendo eles como um insumo importante para a negociação coletiva, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a coleta, e depois, em seguida, nós vamos aprender como interpretar e como sistematizar esses dados, né, coletados. A coleta é uma tarefa difícil. A gente já começou a fazer isso. Não sei se vocês se lembram, quando a gente pegou um acordo de negociação coletiva e viu determinadas dificuldades, empecilhos, né? A diferença entre um PDF que é, ele, ele tem um formato de imagem e não necessariamente de texto, e as dificuldades que a própria inteligência artificial possui, às vezes, de fazer determinadas extrações, né? Mas hoje nós vamos tentar dar um panorama geral para isso, né? Mas como é de praxe, nós vamos também visitar aqui alguns exercícios, né? E mostrar o que vocês têm feito com relação às atividades na plataforma lá da CUT. Eu vou abrir aqui o Moodle, né? No caso. Eu vou abrir aqui uma atividade que eu achei legal, que foi a do Rogério, né? O Rogério pôde, acho que ele fez uma coisa bastante interessante, que foi, inclusive, colocar esse chatbot hospedar em outro lugar, né? Que é justamente, parece que é um chatbot hospedado num, num site gratuito, né? Depois, se o Rogério quiser falar um pouco, né? Mas aqui a gente vê, aí tem o link da conversa teste, o link do assistente para o chat, né? Lembrando que vocês tinham como função fazer um assistente que ajudasse vocês a construir redações, né? E aí o interessante é que ele está programado, ao que parece, né? é, Na lógica do padrão invertido. Ou seja, a inteligência artificial faz perguntas para o usuário e ele tem que dar respostas, né? E achei interessante, assim, né? A interação mostrando aqui como que esse processo de construção do texto já vai sendo feito na medida em que vão se dando as respostas, né? Então, aqui, o assistente pergunta, por exemplo, primeiro, a primeira pergunta, depois vem perguntando aqui qual tipo de texto que gostaria de criar. Imagino que isso tudo já esteja também na programação do próprio GPT, né? Qual texto, comunicado, justificativo, de pauta, etc, né? Qual o objetivo principal do texto, quem é o público-alvo, qual o tom desejado, quer dizer, coisas que existem no dia a dia aí nosso,
da produção da nossa comunicação, é que quanto mais a gente fica sabendo disso, e quanto mais a gente exercita, obviamente que nós também estendemos a nossa inteligência e começamos a nos preocupar com determinadas coisas que não estão no nosso horizonte, né? Então, eu achei essa prática aqui uma prática bem interessante. E queria também mostrar uma, que é a de uma companheira, a Liliane, se não me engano, como é que fala? Ela tentou fazer uma atividade, só que, ao que parece, ela não conseguiu ser bem sucedida. E eu acho que essas experiências das dificuldades é importante, né? Aí, olha só, ela coloca, não foi a Salete, não, mas deixa eu ver se foi a Salete. Tem uma Foi outra eu, companheira André. também. Oi? Foi eu que tentei. A Liliane, sim, exato. Então, deixa eu achar aqui sua assistente de cadastro, exato, né? Aí você fala aí que tentou criar um assistente de cadastro para entidades de base em uma planilha, né? Do Procinde, e pediu para comparar com o cadastro do Ministério do Trabalho. Testamos várias vezes e ela não consegue acessar bancos de dados, que requerem informações numéricas, né? E não consegue montar planilha e não acessa informação, que requerem pesquisa dentro dos sites. Aí, o que que eu acho que vale a pena? Primeiro, eu vou voltar aqui, para entender essa questão. Eu acho que vale a pena a gente voltar ao chat GPT e mostrar uma coisa, que talvez possa ser um problema. Rogério, já te passo a palavra, viu, companheiro? Só tirar essa dúvida aqui. Lembre-se que quando a gente cria, né? Eu vou clicar aqui no assistente meu, que é a Lucerna aqui da FV. Quando a gente, vocês estão vendo ela? Estão, né? André, o Oi, Sim, P7 está pedindo para você olhar seu zap. tá bom, beleza. Então, quando a gente clica aqui em editar GPT, lembra? Vocês estão conseguindo ver aqui, né? sim, Aí, ao clicar em editar GPT, aí nós temos aqui instruções, né? Os quebra-gelos, a base de conhecimento, correto? O modelo recomendado e essas funcionalidades aqui. Então, Liliane, eu acho que sim, tem que ver se o recurso de busca na web ele está colocado. Eu recomendaria também tentar colocar nas instruções o site exato que ele deve acessar, tipo o que a Paola fez. É Paola o nome dela? Eu esqueci. Mas que ela estava querendo criar um verificador de fake news, né? Eu acho que poderia ser uma Priscila. forma, né? Hã? Priscila. A Priscila, isso, Priscila Bagre, isso. Aí você tem os recursos da lousa, geração de imagem, intérprete de código e análise de dados. Por que que esse intérprete de código é importante? Porque é dele que ele vai conseguir, por exemplo, criar uma planilha. Se isso não tiver selecionado, ele não consegue, né? Então, essa é uma dificuldade. Então, é importante selecionar isso no assistente. Caso esteja já selecionado, então cabe a gente ver outras possibilidades, né? E o que, que pode estar dando de problema. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Rogério e para a Liliana para a gente prosseguir, né? Mas, mais uma vez, enfatizo aqui, por favor, façam os exercícios, é muito importante para a gente, inclusive, poder sanar essas dúvidas e problemas aqui. Diga, Rogério, boa noite, bem-vindo. Rogério tá sem som. Isso, É, estava com o agora microfone fechado. Bom, obrigado aí, professor, e boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Eu sim. tinha faltado a última aula, que não, a quarta que não teve, quarta passada, mas a outra por causa da correria do nosso acordo coletivo, e termina perdendo esses feedbacks e tal. Mas aí eu revi a aula e alguns pontos da aula para fazer, né? E foi muito dolorido porque com a aula, você participar da aula ajuda muito, e as Claro. dúvidas dos colegas te ajudam também. Aí eu tive que refazer todo o caminho, tudo. E como a meu sindicato não fez a assinatura do GPT, e eu não tenho assinatura do GPT, aí, professor, fui buscar alguns tutoriais e algumas IAs grátis que pudessem fazer esse trabalho. Não é um trabalho ainda, pelo que eu percebi, não é um trabalho ainda muito complexo. Então, eu vou ver se eu encontro um IA para fazer um assistente, né? Porque eu fui no GPT grátis e ele não faz, ele não tem essa opção, ele não dá essa opção.
Ele Uhum. leva você para fazer o upgrade. Então, eu descobri essa plataforma, que é a plataforma POE, POE, que ela Uhum. congrega, ela é grátis, mas também tem as situações que você pode pagar para ter acesso a mais Certo. coisas. Aí ela congrega várias IAs, uma infinidade de IAs que ela tem lá. Que ótimo. E tem essa questão de você construir os assistentes. Tem assistente para foto, para vídeo, para imagem, para vídeo, para chat. Então, eu fiz a escolha lá e lá você escolhe o modelo, igual tem no GPT, né? Você escolhe o modelo. Perfeito. Aí, quando você abre na escolha do modelo, na plataforma, aí você tem lá várias IA. Inclusive, o GPT está lá com todas as suas versões. E Uhum. essa que eu usei é Claude Haiku 3. É uma Ótimo, IA. Aí eu coloquei ótimo. ela lá, mas tá o DeepSeek lá, Perfeito, tá o perfeito. GPT várias. Então, assim, aí eu fui construindo e tem lá assistente. Aí você clica lá, cria o assistente e a base é igual ao que você mostrou, professor, no GPT. Tranquilo. Então foi tranquilo. Eu fui fazendo, entendendo o princípio que eu vi na aula, aí eu só fiz transcrever para lá. É basicamente a mesma coisa. Algumas diferenças de layout, alguma coisa, mas deu para fazer tranquilo esse trabalho mais básico, né? Perfeito, Rogério. É importante compartilhar, agradeço aí, e é importante compartilhar esses sites. Eu Porque à vou medida colocar aqui no chat, né? isso, Pra manda lá no galera. chat para o pessoal também É isso. testar, dar uma olhada, né? Mas Isso. beleza, valeu demais. Diga, Liliana. Oi, boa noite. Então, professor, a gente ficou nessa dúvida se eu postava ou não. Aí eu falei, eu vou postar porque também eu não tinha, né? Como era para criar redação sindical e a minha função, né, na CUT, eu cuido muito do cadastro e tal. Primeiro eu tentei, não deu certo, ela não gerou a tabela. E daí, conversando com a Priscila, a gente viu que tem algumas situações que ela não vai. E aí, a gente testou essa questão do cadastro. Então, assim, ela pede que eu vá lá e baixe do Ministério do Trabalho e coloque para ela em PDF. Mas, assim, acessar o banco de dados, que era uma coisa que eu estava pedindo para ela fazer, ela não conseguiu. Então, também, daí a gente ficou nessa questão, se postava ou não. E aí, né, decidimos postar para que daí a gente trouxesse essas dúvidas até aqui. Porque daí Ótimo. também a gente começou a olhar a questão, né, que como a maioria foi para redação e algumas outras funções, eu fui especificamente pedindo dados. E aí não, né, foi essa resposta que teve, então a gente postou, né, isso para que a gente trouxesse aqui como dúvida, né? E até para daí a gente ter orientação de como Muito que a gente bom, faz e perfeito, tal. perfeito. Olha, é ótimo trazer essa questão, né? O fracasso, entre aspas, não é fracasso, né? Na verdade, é interrupção de um caminho que não, assim, a gente chega nos limites, né? E eu acho que se você chegar no limite da IA, a IA não vai conseguir entrar, fazer a pesquisa para vocês, imagine só, né? Ela tem que fazer uma série de leituras aqui. Hoje, o GPT tem a função agente. Por exemplo, hoje eu coloco o GPT para acessar meu calendário do Gmail, correto? Mas eu tive que autorizá-lo a fazer isso. Então veja que essa tarefa que você está pedindo, ela é muito interessante, mas ela é altamente complexa, que é um GPT privado estadunidense acessar uma base de dados brasileira e inclusive fazer pesquisa. Quer dizer, são duas tarefas aqui de automação que não são fáceis, né? Então, eu acho que, por recomendação, traga a base de dados que vocês precisem para a base de conhecimento de GPT, porque aí ele vai saber filtrar isso de forma mais qualificada, né? E a dúvida é ótima, ela é muito interessante, né? Assim, porque às vezes a gente acha, a gente tem que tentar pensar adiante e começar a ver até onde ela consegue ir, né? E aí, isso é um nível de programação que dá, de desenvolvimento que dá para fazer. Só que a gente precisaria de um curso para entender como que eu faço para o chat GPT se comunicar com outras integrações. Isso não é tarefa simples, né? Aqui nós estamos aprendendo a fazer assistentes para utilizarmos no dia a dia, né? Então, assim, tomara que eu tenha, né, pelo menos confortado a sua dúvida, eu não vou conseguir resolvê-la, mas eu digo que é uma dúvida bastante interessante. Eu perseguiria essa dúvida e acho que ela é uma questão que a gente deve levá-la, né, assim, adiante. E a gente aprende muita coisa tentando resolver isso, colocando a IA para resolver para a gente, enfim.
É um processo de aprendizado bem legal. Pois bem, gente, eu não tinha achado os slides, achei aqui agora, e agora nós podemos começar aqui as nossas atividades, né? E as nossas discussões sobre este módulo esse módulo que vai falar sobre a curadoria de dados, né, e como que a gente pode fazer a extração de dados. Essa é uma grande arte, né? Essa é uma arte difícil de se manejar, trabalhosa, né? A Dilu passou um aperto aí, me contou nos bastidores, tentando fazer atividades aí da plenária da CUT com grandes dados e viu que não é fácil, né? Só que entre capinar esse lote sem inteligência artificial e capinar o lote tendo um tratorzinho mais legal, né, que é essa inteligência artificial, é fato que nós vamos tentar manejar esse trator, né, ao invés de fazer isso na enxada, que seria justamente os métodos mais tradicionais de uso de extração de dados no meio digital, né? Então, grosso modo, nós vamos trabalhar justamente com essa informação, como e onde buscar informações, né? Pensando aqui justamente como que a gente pode criar uma negociação coletiva, ou um acordo coletivo de trabalho, ou uma pauta, né, de reivindicações, né, para dialogar aí com outras categorias e setores, né, que não necessariamente tem no seu cotidiano a negociação coletiva, tá certo? Pois bem, já falei um pouco sobre os objetivos, né? Mas é importante frisá-los aqui, né? É importante que a gente quer transformar. O que que a gente quer fazer com esses dados, né? Quais são as perguntas que nós vamos fazer? Isso a inteligência artificial não vai nos dar. Mas o que que eu quero quando eu acesso o banco de dados do Ministério do Trabalho? O que que eu quero quando eu acesso a plataforma do DIEESE? E os dados que estão disponíveis no DIEESE. Quando eu quero perguntar questões relacionadas à inflação, eu quero entender de que maneira a inflação está ligada ao salário da minha categoria, né? Então, são questões que a inteligência artificial pode até ajudar. De que forma que a inteligência artificial pode nos ajudar, gente? Se a gente, às vezes, não tem uma questão para perguntar para os dados. O que que a gente poderia fazer do ponto de vista da engenharia de prompt? Alguém se prontifica? Quais seriam os padrões de interação que a gente poderia utilizar? Ninguém? Não é possível. Não, vocês estão calados demais, né? Alguém falou aqui, deixa eu ver. Se falaram no site, né? Ah, acredito que tem que utilizar a API. Não necessariamente, Tony. Por quê? Disserte mais sobre isso. Por que que você pensou em ter que utilizar a API? Você tem os dados, você coletou eles. Vamos pensar assim, né? Ou nós estamos no processo de extração desses dados. Mas aí tem a questão anterior, né? Diga, Liliana. Numa das primeiras atividades que tinha lá da questão das cláusulas, quando ela me respondeu, eu pedi para que ela comparasse com os dados oficiais, né, do Tribunal de Contas. Né? Falei, agora compare isso com a Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas, e dei exatamente o site. Ela trouxe vários argumentos sobre uma das convenções coletivas que eu tinha pedido, que era do Sintran São José. E ela tinha buscado essas informações. Ela levou um tempo de análise, ela levou bastante tempo analisando, mas depois Legal. ela trouxe, assim, relacionando, tipo, o município cresceu X%, nananã. Ela tinha trazido esses argumentos. Eu achei bem interessante, Olha, porque ela me deu uma série de respostas. Eu duvidei, eu falei, agora cheque com essas informações. E coloquei o excelente. site do Tribunal de Contas e a Secretaria Uhum. de Fazenda. Ela conseguiu checar. Foi bem Então, interessante. bacana, essa experiência é legal da Liliana, porque só que aí já tem a questão, que é o quê? Eu quis comparar. Se eu não tenho a questão, o que que eu posso fazer do padrão de interação? Fazer o padrão invertido, né? Olha, eu tenho essa base de dados do DIEESE, eu sou da categoria tal, me faça 20 perguntas, né?
Me faça 30 perguntas. Acione a persona de um cético, ou seja, de alguém que duvida sempre. Eu tenho tais argumentos, eu quero que você argumente de forma contrária. Isso é o que faz a gente aquecer o motor da dúvida, né? E saber de que maneira nós vamos trabalhar esses dados, ou como que a gente vai encará-los, né? Por exemplo, eu coloquei uma questão aqui, olha, eu quero comparar como que se deu o avanço da inflação no país e o aumento do salário do professor do ensino superior. Acompanhou a inflação, não acompanhou? O poder de compra é diferente, né? E aí, o que que eu posso tirar de grandes padrões? O que que eu posso perguntar do daqui para frente? Quais são as tendências que a inteligência artificial vê quando eu consigo coletar esses dados? E o que que eu posso perguntar daqui para frente? Quer dizer, são questões que eu posso usar a IA e os padrões de interação que a gente tem aprendido aqui, correto? Que vão nos fazer perguntas sobre como fazer essa coleta, né? O que que eu quero coletar? Essa que é a questão que eu quero que vocês entendam, assim. A inteligência artificial não vai dar isso, mas ela pode ajudar, né? O que que eu quero coletar? E onde eu posso acessar boas informações, né? Acho que a aula hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Então, a gente vai trabalhar sobre fontes prioritárias de dados, mostrar um tutorial prático aqui de coleta, pensar aqui num exercício em grupos, né? Ou tentarmos fazer isso aqui de forma ampla, e a gente apresentar um pouco os resultados, até para vocês conseguirem exercitar essa extração de dados, né? Bem, uma fonte interessante é o sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que os colegas colocaram aqui como recomendação, né? Conteúdos, o que que tem aqui, né? Convenções e acordos coletivos registrados, aditivos, medições, né? Qual que é a função dele? Você consegue acessar a terça integral desses instrumentos e consulta por sindicato, categoria e período, né? Aí, por exemplo, aqui a gente consegue analisar os percentuais de ajustes, cláusulas de benefícios e vigências, né? Ou seja, nesse sistema mediador do MTE, a gente pode pegar grandes dados, né? A gente pode pegar e tentar fazer uma grande filtragem para conseguir fazer grandes coletas de dados também. Coisas que talvez, se a gente fosse fazer sozinhos, talvez isso não só demoraria muito tempo, como também exigiria da gente um esforço maior, né, dessas leituras individuais, né? Outro importante, né, justamente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, né, que aqui tem diversos indicadores, como o IPCA, o INPC, a PNAD contínua, o rendimento médio, o CAGED, né? E o que serve aqui esses indicadores? É justamente para medir inflação, desemprego, renda e produtividade. Às vezes a gente pode fazer algumas perguntas assim, ó, eu quero coletar dados do IBGE porque eu quero entender se na minha categoria a taxa de desemprego acompanhou, né, a taxa de desemprego nacional. Às vezes não, né? Como que eu faço para coletar esses dados, né? Então, eu acho que isso também é uma forma da gente pensar e ter aqui sites que são confiáveis, né? Que a gente vê que precisam de ter uma curadoria de dados, que já existe uma curadoria humana de dados, né? E que esses dados têm um método, isso que é importante, né? Os dados têm um método de organização. E que se a gente aprende o método de organização, depois para a inteligência artificial fazer a coleta, basta a gente contar essa história, né? De como está sendo essa coleta, né? Então, isso também é importante, né? Então, os indicadores aqui, como variação mensal, variação de 12 meses, filtros regionais e setoriais, podem ser feitos aqui também, né? Liliana, você tem alguma dúvida, não? Não, eu só Ah, esqueci de baixar minha mão. beleza. Outro, né? A gente já falou aqui do DIEESE, né? Os boletins e pesquisas, né? Então, a gente tem aqui boletins de negociação, pesquisa de emprego e desemprego. Eu lembro uma vez que foi apresentado, por exemplo, como que estava a situação da juventude trabalhadora, que a CUT pediu quando foi feito o seminário de juventude da CUT, né? Que a gente organizou grandes atividades regionais e nacionais, né? Então, tem uma série de dados que estão colocados aí no DIEESE que a gente poderia usar, né? E para que servem? Justamente esses balanços nacionais de negociações, tendências de reajuste de benefícios
aqui também podem ser analisados, né? É, quais indicadores, né? A mesma coisa também, né? Índices de desemprego, cláusulas inovadoras e reajuste médio por setor, né? Então, aqui também pode ser um bom playground para quem quer brincar com a curadoria de dados e a coleta de dados bem feita, bem estruturada, né? De profissionais que têm todo o nosso respeito e que, inclusive, vêm das centrais sindicais, né? Isso aqui, eu acho que é importante a gente fazer essa devida consideração, dada a importância institucional do DIEESE, não só para o sindicato, mas para o país como um todo, né? Pois bem, é, rolaram algumas perguntas aqui, né, e comentários que eu vou ler enquanto eu fui falando. A Jane Santana falou assim: ah, interessante para usar em defesas ou não de políticas públicas, com dados de probatório de sucesso ou fracasso. Perfeito, né? Ou seja, a gente está usando uma coleta de dados, usando a IA para justamente afirmar isso, né? Essas dispensas conseguimos coletar por empresa também? Onde? Porque hoje complica-se a homologação. Jane, essa pergunta específica, eu confesso que é necessário fazer uma navegada, né? Dar uma navegada nesse sentido, porque eu não vou saber te responder isso nos pormenores, né? Eu não acessei todos esses sites, e não tenho saber bem apurado sobre como que a gente poderia, né? Mas aqui nós estamos indicando fontes confiáveis e poderiam nos entregar determinados recortes, né? A Sheila me pergunta: quando eu deixo ativada a consulta à internet, quando a IA me dá um resultado, ela informa a fonte pesquisada ou eu peço a fonte? Ela geralmente aparece o site, viu, Sheila? Ela mostra onde que ela tirou, seja no final do texto, seja no corpo dele. Mas se você quiser dar essa ênfase, seria legal também, né? E tem aquele mecanismo do investigar. Além da consulta na web, tem aquele mecanismo do investigar e que depois a gente pode também utilizar, tá certo? Pois bem, o IPEA, né? Também uma outra fonte importante, né? Porque aqui existem textos para discussão, notas técnicas e relatórios setoriais aqui, né? Justamente para a gente pensar o que a Jane acabou de falar, né? Em como as políticas públicas podem ser implementadas, como a gente pode gerar a produção de uma inteligência que faça essa coleta de dados e a gente consiga fazer uma interpretação eficaz dela na medida em que essa interpretação eficaz vai nos ajudar a construir essas políticas públicas, né? E aqui é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Esses dados quantitativos e qualitativos e essas projeções econômicas, que eu acho que é algo que, com a IA, isso vai se tornando cada vez mais próximo de nós, né? Não vai virando uma grande. Isso pode ser mais acessível na medida em que a gente aprende a usar a inteligência artificial, né? Porque na medida em que ela consegue fazer análises preditivas e identificar padrões de comportamento, eh, a nossa leitura sobre a realidade econômica pode melhorar, né? Principalmente sobre as nossas categorias, né? E tudo mais. Pois bem, deixa eu ver aqui. Então, olha só, a gente agora vai acessar o tutorial prático da coleta de dados, né? Aqui já está o tutorial, digamos assim, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar os slides, né, para vocês acessarem e, inclusive, irem clicando, né? Mas o que que vocês podem fazer? Acessar cada site utilizando os links, né, dessa apresentação, preencher os critérios de busca por unidade federativa, setor e período, baixar esses documentos e tabela, salvar em pastas e registrar na planilha modelo. Vocês conseguem fazer isso para nós? O que que vocês acham? Tranquilo? Vocês acham que a gente consegue fazer essa coleta de dados aqui fazendo uma pesquisa rápida, né? Podemos fazer isso de forma estruturada? Bora. Beleza. Então, Fro, você tem acesso aos slides? Não, Espera aí, então, deixa eu passar aqui. Eu vou jogar ele lá. eu tô com os tutoriais que eu acabei de subir na plataforma.
Tá, O de coleta de dados, o de interpretação de dados e o de sistematização. tá. Eu vou abrir o de interpretação de dados, né? Só para a gente dar uma olhada aqui, quer ver? Um momento. Quem quiser seguir na plataforma, eu acabei de subir. Ah, tá. Então já tá lá, né? Tá na plataforma, tá no resumo da aula 8. Tem os 3 Ótimo. tutoriais, vocês podem abaixar. Isso. Eu só não Perfeito. subi ainda a planilha. Tá bom. Ah, não. Então, se você já subiu, tá ótimo, né? Aí, deixa eu entrar aqui e ver como é que fala? O tutorial, né? Deixa eu abrir ele no CUT Inteligente. Você já mandou aonde, Fro? Lá na Tá na aula plataforma? 8. No Tá, resumo da aula 8, vocês vão ver os links. tá. Tutorial 1, 2 e 3. Isso, pessoal. Então, já vão acessando aí para a gente ir fazendo essa atividade, né? Que a ideia aqui é vocês fazerem isso em grupos, né? Aí eu tenho até que aprender como é que a gente faz para dividir aqui em grupos. Você sabe fazer, Fro? A divisão em grupos? Peraí. E quando ele mudou. Tchum, 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 tchum. Salas simultâneas. Salas simultâneas, né? Tá. Vamos só passar o olho nesse tutorial para todos nós termos uma ideia, né? Tá. Deixa eu achar aqui. Uai, eu vim aqui na plataforma, dados, né? Aula 8, Aula, resumo resumo. da aula 8. O que faremos Uhum. nessa aula? Vai descendo. Isso, tá. Aí, na Tutorial, achei, memória da aula beleza. estão os tutoriais. Isso. Então, aqui está um dos tutoriais. Então, ele abriu aqui. Deixa eu. Beleza. Tá abrindo aqui para mim o Word, né? Vamos olhá-lo. Então, eu fiz o download dele, né? Opa, aqui. Deixa eu baixar aqui de novo. Tá. Aí aqui está o tutorial, pessoal. Vocês clicam lá na plataforma e vocês vão conseguir baixar ele, né? Então, nós temos um índice aqui dos locais onde vocês podem acessar, né? É, cada um dos sites, né? Preparação para coleta. Que tipo de dados você precisa? Salários, benefícios, cláusulas específicas, né? Uma pasta, criar uma estrutura de pasta, né? E preparar uma planilha modelo. Por exemplo, data, fonte, tipo de dado e observações. Isso também nós já preparamos para vocês, né? É, então, aqui, por exemplo, aí ele vai dando informações sobre cada site, né? É, então, aí ele está ensinando aqui como vocês podem consultar essas informações, né? É, e que pode ajudá-los, né? Não vou passar ponto a ponto aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Como que está essa informação, né? Aí, por exemplo, vamos só pegar aqui do IBGE para vocês olharem, né? Quando você clica aqui nos indicadores, é para abrir a tabela com indicadores principais, suas últimas divulgações, né? Então, para negociação salarial, você tem a IPCA, a inflação oficial, o INPC, da inflação das famílias de baixa renda e rendimento médio, né? Argumentação sobre emprego. Então, você tem a taxa de desemprego, que é a PNAD contínua, e o CAGED, que é de admissões e demissões, né? É, acessar dados detalhados. Então, você pode, né, se você quiser acessar a inflação dos últimos 12 meses, clicar em IPCA, depois apresentar as séries históricas, selecionar o período nos últimos 12 meses e escolher a abrangência, né, seja Brasil ou seu estado específico. Nisso, você vai baixar e organizar os dados, né? Então, você clica em tabela completa e ela vai dar um formato Excel. Eu acho que essa é um formato mais interessante. Depois, clicar em download
e fazer um PDF com as análises, né? E aqui está se dando também, por exemplo, a possibilidade de nomeação, né? IPCA, 12 meses, e a data, por exemplo, 1 de outubro, né? Depois aí tem algumas outras funcionalidades mais avançadas aí, que são os filtros por regiões, as séries históricas, né? Você poder comparar isso ano a ano, né? Enfim, e os gráficos personalizados. Então, e uma checklist aqui, né? Para vocês fazerem esse passo a passo de forma interessante, tá certo? Eu vou parar de compartilhar aqui e voltar para a nossa apresentação, né? E a gente ir vendo este passo a passo. Mas deu para entender o que a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos fazer uma tentativa de coleta coletiva de dados e fazer uma discussão coletiva sobre isso, né? Uma espécie de oficina, tá certo? Eu também vou mostrar para vocês agora a planilha modelo de coleta, né? Que também está lá. é, Deixa eu clicar aqui para ver onde que vai abrir, né? Tá. A planilha, pessoal, ela tem um pré-modelo aqui que vocês podem seguir também, né? Que eu vou mostrar. Deixa eu Acabei de subir voltar. também. Tá, ótimo. Essa planilha, vou clicar aqui na planilha de modelo completa, né? E vou abrir aqui para vocês olharem, né? Então, essa aqui é uma planilha modelo, né? Então, aqui é uma forma de coleta de dados. Que tipo de dado que eu coletei, né? Qual foi o tipo a categoria? Então, por exemplo, aqui no caso do IBGE, eu coletei um dado de indicador econômico. A categoria e tema foi a inflação do IPCA. O período de referência é setembro de 2025, né? A informação principal que foi tirada dessa coleta é de que a inflação nesse período, nos últimos 12 meses, foi de 4,15. Aí tem uma observação, né? Então, aqui é uma forma de você preencher essa planilha, né? De coleta de dados, que a gente pode ir fazendo isso para depois utilizar a inteligência artificial a nosso favor, né? Deu para entender isso, pessoal? Então, aqui você tem já um modelo de como vocês poderiam preencher essa planilha, tá certo? Em seguida, o que que nós queremos, né? Então, já ficou claro aqui o que é mais ou menos o que nós vamos fazer, e a ideia agora é a gente ir colocando a mão na massa, né? Então, por exemplo, nessa planilha tem essas colunas e os exemplos, como a gente já havia dito, né? Agora vem o exercício prático, tá certo? O que que eu quero que a gente faça aqui? Vocês escolherem uma categoria de metalúrgicos, bancários e químicos, coletar 2 indicadores e um acordo coletivo em 20 minutos, né? Usando a planilha modelo e o link das fontes. Então, isso tudo aqui, viu, gente? Olha só, a gente está fazendo a curadoria humana, né? A gente primeiro está tentando fazer esse exercício de busca ativa das informações, porque é isso que vai nos dar a condição da inteligência artificial fazer uma boa leitura, correto? Então, a ideia agora é a gente se dividir aqui e fazer esse exercício, né? E aí seria o caso da gente separar, tentar fazer esse experimento aqui de separar as turmas, né, Fro? E aí a E, gente faz essa divisão. temos 41 pessoas, então tirando o André, que não vai ficar circulando, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar cinco salas, o que que vocês acham? Pode ser, né? 5 salas Põe 8 e salas de 5, não? Ou vai ficar 8? muito? Porque Com, aí fica 5. E aí cada um fala um pouco, né, sobre o que tá, né, um representante se destaca para falar sobre esse exercício, né? tá bom. Vai atribuir, tá, gente? E aí vocês vão sair daqui e vão para as salas. Eu vou criar, então.
Tchan, 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 tchan. Deixa eu ver. Tananana. Abri todas as salas. Deixa eu ver se tem. Eu não tô vendo o tempo. As salas por sessão do grupo fecham automaticamente depois. Quanto tempo você vai deixar? Vamos colocar 25 minutos? Acho que é 30, vai. 30, tá bom. 30 Pode minutos, ser. Perfeito. tá? Tá Então, bom. vou abrir, gente. Até mais. Até, pessoal. Vocês têm que aceitar para ir ingressando. O Leila, Essa aqui é a sala principal? Como é que. Aí, é, tá. eu tinha, é, E Flo travou. A Flo caiu e nos deixou, nos abandonou. Cadê? Deixa eu. Ah, Zé Carlos. Ah, tá. Já colocaram aqui ele no grupo. Ótimo. Ih, rapaz. Peraí. Não tô entendendo é nada. Que loucura. Tô sozinho, cara. Oi, André, peraí que eu vou te ligar. Isso aí, pessoal. Vamos voltando, né? Retomando aqui as atividades. Vamos ver quem está aqui conosco. É, tem o pessoal ainda que tá saindo das salas, né? Só esperar o pessoal voltar e aí a gente faz um momento de apresentação, né? Da coleta e depois vai entrando os outros passo a passo, né? Já estava com medo de ficar sozinha lá na sala. Ah, é? É, Solitária? solitária.
Hoje nem é sexta-feira. Oi, Thay. Tô te vendo. Galera tá voltando. Agora, agora ele foi automático. Beleza? Tem um pessoal ainda para chegar aí, né? Só É, Tem. porque tem, tem só dois tem 20 minutos. na sala ainda. Tá bom. É porque tem 2 minutos para fechar toda a sala, né? Então, vai demorar um cadinho ainda. Mas eu tava contando a história para a Mirvane e não terminei. Aí eu consegui fazer que ele organizasse, sei lá, uns 40 links, assim. E daí, a partir disso, eu fui dando aqueles comandos que o André fala, faz depois isso, faz depois isso. E aí foi afinando, afunilando os temas. Aí você colocou os links, né, no Coloquei chat. todos os links e a primeira orientação era para ele ler. Eu sempre mando ele ler com acurácia. Fala, leia com acurácia, não invente. Aí depois eu peço para ele sistematizar e por fim eu peço para ele fazer uma síntese. Ah, legal. Daí, a partir disso, eu fui organizando. Mas, assim, daquela nuvem de coisas que eu levantei, eu saí, olhando a sistematização que ele fez, para daí trabalhar. Ó, por exemplo, hoje eu estava pedindo para ele me ajudar num roteiro de questões, e aí ele falou: Ah, a Constituição criou a Justiça do Trabalho. Eu falei: Epa, 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 como assim? Aí eu falei, reveja isso. Aí ele viu o caminho todo da criação da justiça do trabalho. Mas essa coisa da gente o tempo inteiro estar olhando se ele, se ele inventa ou se ele não inventa. É, tem que ficar prestando atenção, porque tem hora que viaja, né? Isso. Compas, podemos voltar? Já temos praticamente todas as pessoas que estavam no início, né? Faltam 2 pessoas. Talvez elas tenham se perdido aí nessa Nárnia chamada internet e não conseguiram, né, voltar porque se naufragaram de vez. Talvez, né, estejam ainda nas salas falando mal do professor, vai saber, né? Mas tudo pode acontecer. Ô, gente, então, nós temos aqui 8 salas para falar um pouco da experiência dessa coleta, do que fizeram. Então, eu peço para que cada sala escolha uma pessoa para poder apresentar o que foi feito e qual coleta de dados foi extraída. Peço também para que cada um tenha no máximo 2 minutos para fazer essa apresentação rápida, porque uma vez que a tarefa foi simples, né, que era acessar a informação e tentar fazer essa extração, essa coleta de dados, acredito que não precisa de mais tempo, né? Então, eu queria saber, na sala um quem poderia apresentar, né, a atividade para nós. E aí, levantar a mãozinha aí, fazer um favor. E aí, assim, respectivamente, vocês vão combinando aí também no chat, já vendo, fulano de tal, tem como você já apresentar na sala 2, 3 e assim por diante, pode ser? Ô, André, eu queria só tirar uma dúvida. A gente vai falar Diga. sobre o tutorial 1 só? Exato, Ah, tá. tá bom? Tutorial 2 é para a próxima aula, né? Ô, Tranquilo? André, desculpa, Diga. cortar. Gente, eu me esqueci. Estou colocando agora no chat. Não esqueçam, por favor, enquanto os grupos estão apresentando, assinar a lista de presença. Ô, Fran, Acabei eu de... já coloquei, já Ah, coloquei. então tá. Please. Beleza? Então, ó, na Eu sala 6 esqueci qual que está. é meu grupo. Eita. O É, número. Eu também não sei o meu, não. eita.
Agora lascou, eu tô brincando. Mas olha só, então tentem combinar entre si aí, para verem já no chat. O Tácito já ficou disposto aí a falar pela sala 6. Então nós não precisamos seguir a ordem, né? O Tácito já sabe, é, os Tácitos já poderiam ir falando enquanto vocês vão combinando. Por exemplo, Marcelo pode falar em nome do grupo dela, falar quem participou e tal, e assim sucessivamente. Pode ser? E aí escrevam aqui no chat também, só para eu ter uma listinha, tá bom? Então, Tácito e depois a Marcelo. Bacana. Eu usei lá o meu que é gratuito, né? Então, nós acordamos lá sindicatos bancários, aliás, a categoria bancária, né? Fizemos dei esse seguinte comando que eu compartilhei no chat aí, né? Elogiei ele, né? Tararara, né? E o seguinte comando: quero que você colete dados da categoria bancária com o objetivo de listar dados dos acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho dos trabalhadores do ramo financeiro referente à transição justa, meio ambiente e trabalho decente. O objetivo lá era identificar se essas três questões aparecem nos acordos e convenções, né? Faça essa pesquisa nos últimos 5 anos. E aí nós indicamos algumas fontes, né? Ministério do Trabalho, a Contraf, FENABAN, FEBRABAN, né? Ele responde bem detalhada mesmo, demorou um pouquinho, né? Mas respondeu bem detalhado, colocando os itens, né? Com a seguinte categoria que ele criou, né? É, o, o que aparece e a importância, né? E depois ele dá uma outra divisão, né? Uma tabela. Ele vai fazer uma tabela sintética colocando os bancos privados, bancos públicos, né? Por esse tema também, né? E por último, ele fala lá, faz alguns curtas, né? Que ele diga o que que os dados indicam, né? E ele sugere baixar várias planilhas, né? Mas eu não consegui, infelizmente, não consegui baixar essas planilhas, né? É isso. Perfeito. O Tássio fez um negócio que já está até mais avançado, que porque aqui a ideia era de já fazer essa coleta manual, entrar no site e pegar. Mas aqui já tem a possibilidade de fazer essa interpretação. Mas está ótimo, né? Assim, isso aqui já é um prompt bacana para a gente ir pensando como fazer essa extração. E se ela conseguiu já fazer isso, né? Muitos não conseguiram fazer, por isso que eu estou fazendo esse comentário, né? A Salete tá inscrita. Isso, eu vou E falar pelo grupo 2. tá bom, perfeito. Tá. A gente tinha combinado de compartilhar a tela, eu não sei se é possível. Eu acho que mas aí tem que ver com a Fro. Deixa eu ver se eu. A Fro pode colocá-la como anfitriã, co-anfitriã. Isso. Era só para mostrar, mas senão eu posso falar também. Aqui não tem Isso. problema, assim como o Tácito fez. Beleza, pode ser. Tá. Então, assim, nós escolhemos a categoria dos bancários, e aí, como a Ediane, que no nosso grupo ficou eu, a Ediane e o Felipe, a Ediane já conhecia as cláusulas, do acordo coletivo, da Convenção Coletiva de Trabalho do FENABAN, então a gente usou essa busca. Nós entramos no primeiro momento, no site do FENABAN, baixamos o acordo, a Convenção Coletiva do Trabalho, e aí nós colocamos, primeiro fizemos essa busca, né? Identificamos lá. E também a gente já sinalizou que nós iríamos levantar 2 pontos ali, que seriam coletar os 2 indicadores, né? Que seria sobre o ponto meio ambiente e transição justa e o auxílio para filhos com deficiência. Baixando o arquivo, nós já colocamos lá dentro do chat GPT e demos o comando para ele, falando que era para, a partir do arquivo que estava sendo colocado, como que foi o comando aqui? Deixa que eu já leio, ó. Identifique as cláusulas desse acordo coletivo sobre auxílio filhos com deficiência, meio ambiente e transição justa. Aí ele levantou, encontrou lá onde que estavam os pontos, e aí a gente sugeriu, então, né? Extrai essas informações na parte dos textos integrais das cláusulas. Ele trouxe os dados, os valores, tudo que estava descrito lá dentro, identificou essas cláusulas, e aí perguntou se queria que preparasse uma versão resumida. Aí a gente colocou para fazer uma planilha. Aí ele fez uma planilha e colocou cláusula, tema, texto integral,
observações, detalhou lá conforme a gente tinha pedido. Só que aí, na hora de baixar, a gente não conseguiu baixar. Inclusive, daí, com orientação do André, a gente não estava conseguindo colocar numa planilha de Excel. E aí, mesmo fazendo dando aquele comando do tipo codificado, do csv.txt, ainda assim ele não baixou. Mas aí a nossa tabela ela ficou pronta no modelo de Word e a gente não conseguiu baixar ela nem no formato PDF e nem no formato Excel. Eu É, acho que era isso, né? Não sei se a Ediane e o Felipe querem que eu coloque mais alguma coisa aqui, se eu esqueci. Mas acho que foi isso, assim. Daí o nosso desafio foi que a gente não conseguiu transformar ela nem em PDF e nem em planilha do Excel. beleza. Mais uma vez, é isso, né? Vocês fizeram um negócio para além e tá ótimo, né? Assim, foi um bom exercício também, porque a gente tem que entender que às vezes essas competências e habilidades de busca, né? Elas não necessariamente são tão triviais, né? É importante a gente acessar esses sites, assim como vocês fizeram, e vocês já foram usando a inteligência artificial para fazer a interpretação disso. Bacana também, né? Diga, Marcelo. Eu vou começar falando da dificuldade, assim. A gente teve dificuldade de entender. Boa noite, gente. Então, primeiro, a gente não acessou o chat em nenhum momento, tá? A gente fez no módulo Roots mesmo. Fomos lá no site, aí tivemos muita dificuldade para escolher. E a referência que a gente pegou foi lá nas tarefas, o que tem aquela planilha do Excel. Então, a gente pegou essa planilha para nos referenciar. Tem uma planilha lá falando que a gente achou que era isso, tá, André? Então, É assim, isso eu tô mesmo. vendo que os outros grupos fizeram diferentes, eles foram mais avançados, mas a gente fez do módulo bem rústico mesmo. Então, a primeira coisa lá, o primeiro dado era a data, então nós colocamos a data de hoje. Aí, naquela dificuldade, qual que a gente vai acessar, bancários e tal, eu fui numa busca muito rápida do Ministério do Trabalho, fui pela CUT, né? Eu não tinha CNPJ nem nada, então eu fui pela CUT e peguei o primeiro que eu achei ali. Aí lá Aí nós começamos a trocar ideia, eu falei, não, gente, vamos nesse e tal. Aí o que acontece? Muita dificuldade para entender as informações, porque eu tive que ler todas as cláusulas. Então, é um acordo coletivo. Então, vamos lá. Qual que é a fonte? O MTE é mediador. O tipo de dado é um acordo coletivo. Qual que é a categoria? Alimentação do sul de Minas. Varginha Sul de Minas. Qual que é o período de referência? 2024 a 2026. Não é sobre reajuste, é sobre carga horária. Então, lá está a escala 6x2. A vigência, né? A gente colocou lá as observações, a gente ficou na dúvida porque a gente descobriu o que era para fazer. Desculpa, gente. Muito no finalzinho do tempo, assim. Então, foi isso, assim. Foi muito básico. A gente não avançou, não colocou nada no chat GPT. Mas teve um momento que alguém falou, acho que foi o Sérgio, que falou assim: tem que pôr esses dados lá no chat pra gente, porque eu tive que ler, né? Aí eu custei para achar qual que era a informação principal, não achei sobre o valor, não era sobre valor, enfim. Eu não lembro o nome de todo mundo do grupo, mas éramos dois da educação que estávamos sofrendo muito, porque é o que a gente falou, que a gente teve dificuldade, porque não é a mesma lógica, né? Na educação a gente não tem essa. Mas foi isso, a gente fez bem rústico. Acho que eu falei tudo, Não, gente. Se eu não rústico falei. não, vocês seguiram o script e tá tudo certo, né? E aí aqueles também que já fizeram de uma forma mais avançada, na próxima aula vão poder lapidar. E vocês seguiram esse script, tá ótimo, né? Tá tranquilo, sem problemas, tá? Tô vendo aqui, a Salete já falou, obrigado, viu, Marcelo? O Tasso falou, a Dilu pergunta aqui se o Bruno pode apresentar. Bruno, cadê você, meu caro? Opa, estou na área. Beleza. Bom, pessoal, a gente, na verdade, ficou num debate mais de entender ali, né, inicialmente como é que era o exercício. Foi bem bacana porque a gente conseguiu nivelar um pouco nessa questão de como buscar o dado e tal. A gente notou também que a planilha ela estava já com alguns dados que ela já vinha ali. Eu acho que até para ajudar um pouco a gente, né, como preencher, né? A gente, enfim, começou a fazer
só começou, a gente começou pelo Diese, na verdade, e o que a gente fez aqui, aí eu acho que eu fiz até uma besteira, pedir perdão ao grupo aí, se o pessoal puder colocar de novo, os e-mails, porque eu, na hora de ajeitar aqui as pastas aqui, eu tirei, a gente criou uma pasta no Drive, que uma das partes do exercício é fazer uma organização, né, de pastas. Eu acho isso aí, cara, a gente sofre isso no sindicato, vocês não fazem ideia de você abrir, você não sabe onde é que está um documento, assim, principalmente pastas que são compartilhadas, muita gente mexe, quem usa Drive ou usa, sei lá, outro tipo de ferramenta, isso para a gente achar um documento e ficar buscando é uma loucura. Então, a gente gastou um tempão, assim, olhando mesmo o dado, acho que foi bem bacana, e começando a tatear. Não deu tempo de fazer, eu acho que a gente ficou mais nessa coisa do levantamento, a gente foi bem detalhado ali nos documentos do Diese, mas agora ficou como tarefa aqui nossa, né, no grupo, da gente colocar nas pastas. A gente criou uma árvore de pastazinhas, onde cada um vai colocar ali a sua parte. A gente dividiu aqui, cada um fica com um tema não, uma base de dados, vamos dizer assim. A gente vai coletar isso, coloca lá e vai preencher aquela planilha com base na base de dados que a gente for colocando lá. Então, assim, não tem muito o que mostrar, mas eu acho que foi bem bacana, assim, uma oficina bem legal, principalmente nessa parte aqui de organizar, entender, né, essa base de dados, organizar ela nos arquivos, para depois a gente começar efetivamente meter a mão na massa. Talvez essa preliminar aqui, ela é fundamental para que a gente consiga ter sucesso no que a IA vai nos entregar, né? Então, foi bem A enriquecedor. curadoria humana, né, Bruno? É importante isso, né? Assim, ressaltar. Eu acho que fazer essa filtragem com os colegas, conversar, né, chegar em alguns conflitos, né, e ter um consenso é importante justamente para a gente depois não ter muitos problemas, né, na interação com a IA, né? Mas obrigado mais uma vez, muito bom, assim, bom ver esse diálogo. A Sheila ficou de apresentar do grupo dela, então já vou passar para ela e depois passo para a Mirvane, pode ser? Pode ser. Beleza. Vou ser rápida aqui, viu? Que foi trabalhoso, mas foi engraçado. Na sala fui eu, Liliana, Esmadcha, Elaine e Adriana, o grupo das mulheres aí. Primeiro a gente foi para o Ministério do Trabalho, só que a gente demorou muito fazendo as buscas, foi filtrando, e a gente não conseguia ter as informações, né? Era como se não tivesse nada, sei lá, o site deve estar com problema. Aí algumas das meninas caíram, aí depois umas problemas na internet, enfim. Aí a gente decidiu mudar a fonte de pesquisa, aí foi para o IBGE, para pegar indicadores, tá certo? A gente conseguiu ir no site, foi seguindo o tutorial bem certinho, aí conseguiu ir para o site, aí conseguiu pegar a tabela que a gente queria, para sentar aqui, ela baixada, mas a gente não chegou a ir para o chat de GPT, porque o tempo não deu conta, por uma série de problemas. Mas a gente, seguindo o tutorial bem direitinho, a gente conseguiu compreender onde é que a gente queria chegar. Só não conseguiu concluir, porque teve uma série de probleminhas aí no meio. Aí, se alguma das meninas quiserem complementar, Liliane, Adriana, Elaine, qualquer uma das meninas, fique à vontade. Beleza. Não, mas era isso mesmo, não tem que engatar, assim, né? Quem conseguiu, beleza, né? E ótimo que na próxima aula já vai ter um experimento, né? De interpretação, mas a ideia era fazer essa coleta mesmo. Mas aí conseguiu baixar as tabelas, exportar, tudo bonitinho. O que a gente entendeu, na verdade, era que a gente deveria ir no site do IBGE, MTE, coisa assim, e procurar fazer a tabela, baixar em Excel, para ser uma fonte de dados para a gente passar para o chat GPT. Nós não tínhamos entendido que nós tínhamos que ir no chat GPT para iniciar uma conversa lá e buscar a tabela pelo chat, mas que fosse um documento que nós tivéssemos no nosso computador para servir como fonte e a gente anexar lá no nosso redator, coisa assim. A ideia é essa mesmo, Adriano. Perfeito. Tá bom? Ok. Vamos passar agora para o
Rogério, grupo 7, pode ser? Pelo que eu entendi aqui, o Rogério que vai fazer a apresentação do grupo 7. É isso? Pode ser, professor. Eu vi que a Viviane estava no meu grupo. O meu grupo ficou meio desconectado. A gente não conseguiu interagir, professor. Não sei o que foi que houve. Eu dei uma provocada lá do pessoal se tinha feito alguma coisa, mas eu vi que a Viviane estava no meu grupo. Ela colocou alguma coisa aqui, de uma tabela do IPEA, aqui, de uns dados. Eu fiz também a pesquisa sobre reajuste salarial por setor, no boletim do IPEA, 2024 e 2025. Foi o que eu fiz, né? E como não houve interação, a gente não conseguiu fazer esse diálogo no grupo, né? Aí, assim, baixei a tabela de reajuste salarial 2025, contempla o setor do comércio, indústria rural e serviços, até setembro, e os últimos 12 meses. Então, a gente, como não deu tempo de fazer, o 24 eu olhava o tutorial e aí muito tempo perdendo tempo, aí eu fiz uma comparação, né, para mostrar a tendência entre o que tinha sido feito até 2025, de reajustes salariais, da massa salarial, e comparação com os últimos 12 meses para tirar essa tendência. Aí eu fiz esse questionamento no chat, né? Coloquei lá o material, o boletim do Diese, para ele me dar esse material, com esse questionamento para ele. E ele me deu alguns dados, assim, né? Tendências observadas 2025 em relação aos últimos 12 meses, do setor por setor. Aí ele colocou aqui que o comércio ficou abaixo do INPC, isso em relação ao INPC, que é utilizado pelo Diese. O setor de comércio ficou abaixo, né, em relação a 2025, em relação aos últimos 12 meses, uma tendência de queda. A indústria, ela teve uma estabilidade, segundo a análise aqui, não deu tempo também fazer essa acurácia assim, mas ele me deu, depois aí, amanhã, com mais tempo, eu vou refazer todo esse procedimento tutorial para ver se eu consigo absorver isso melhor, né? Fazer isso melhor com a planilha, montando a planilha tudo direitinho. Perfeito. A indústria mantém, segundo a análise da fonte aqui pelo chat, mantém como o setor mais forte desses quatro, né? O setor rural, ele deu uma melhorada, mas é praticamente estável, segundo a análise aqui do chat. E também o setor de serviços, de 2025 em relação aos últimos 12 meses, ele apresenta uma tendência de estabilidade. Então, foi isso que basicamente eu fiz. A gente não deu tempo de colocar a tabela também, essa correria toda, mas foi basicamente isso. A gente consegui colocar no chat para ele me dar esses dados com essas comparações. Tá. Foi isso que deu para fazer. Ok. Beleza, já entramos também nessa discussão sobre a interpretação, né? Por fim, pelo que eu estou entendendo aqui, nós temos o grupo 8, né? A Tailine que vai apresentar o grupo 8. Isso aí. Bom, a gente começou baixando todos os tutoriais, que a gente entendeu que a gente tinha que passar por cada um deles, a gente entendeu que a gente ia fazer os 3 hoje. Então, a gente começou pelos tutoriais e as planilhas, baixamos. Aí, um momento a gente até... Primeiro, vamos lá. A gente estava no grupo eu, a Eliane, o Tony e o Jeová, né? No grupo 8. E a gente escolheu os metalúrgicos da cidade de Cláudio, no interior de Minas Gerais. Foi bem específico, porque a gente foi, na verdade, foi no mediador e encontrou que a gente queria falar sobre os metalúrgicos e a gente queria encontrar algum lugar e a gente encontrou de Cláudio. Foi até bem legal a maneira que a gente encontrou. E aí, a gente, depois de baixar as planilhas, foi para o mediador e foi baixar as convenções. Baixando as convenções, a gente foi fazer mesmo assim no manual. A gente foi olhar o que tinha em cada uma das convenções, abrimos elas e fomos preenchendo a planilha, que a gente entendeu que a gente tinha que preencher elas. De forma resumida, assim, a gente passou um tempo debatendo, inclusive, sobre os benefícios e tal. E no final que estava quase no final ali da atividade, a gente estava
iria utilizar o ChatGPT, que a gente ia começar a utilizá-lo, para entender sobre os benefícios, que era um dos pontos que estava lá. E a gente queria, inclusive, compreender o que tinha de diferença entre as duas convenções, que foram as duas últimas convenções que a gente baixou, para entender se tinham diferenças nos benefícios e tudo mais. A gente já estava desdobrando o que a gente queria saber. Mas, em específico, a gente ficou bem no manualzão, assim, olhando o documento, lendo ele, entendendo como é que eles funcionavam, fazendo o passo a passo do tutorial 1, indo e voltando no documento, vendo se a gente estava fazendo o caminho certo. E Perfeito. foi de forma bem coletiva, assim, a gente conseguiu compartilhar a tela. Primeiro, inclusive, foi o Tony que compartilhou a tela. Aí, como ele não tinha o chat GPT e a gente tinha o chat GPT pago, daí eu acabei compartilhando a minha tela e a gente fez conjuntamente a, a, a retirada, né, dos dados, essa análise dos dados. Ótimo. Muito bem. Eu acho que essa dimensão de nós lermos o texto para depois problematizarmos ele é uma experiência interessante, né? Assim, e a coleta de dados, ela tem a ver um pouco com isso, de nós sabermos previamente para conseguirmos, inclusive, questionar a IA, né? Se a gente pede algo que eu não sei, pode ser um caminho. A IA vai me dar uma resposta, mas é sempre importante a gente terminar o final do processo de leitura com nós, humanos, fazendo as devidas considerações sobre o que a inteligência artificial está nos dando, né? Então, eu acho que, de maneira geral, todos nós, vocês aí, enquanto grupos, né, os diferentes grupos fizeram isso, né? Eu pego o exemplo da Tailine para isso, né? Assim, para ilustrar um pouco esse processo de discussão e compartilhamento da informação, né? É, gente, pois bem, nós estamos chegando já no nosso encerramento. Acredito que, eu sei que para alguns pode ter parecido básico demais, para outros talvez tenha sido um pouco mais complicado, mas a ideia é a gente fazer um passo a passo, né? Porque fazer esse processo da coleta de dados não é tarefa simples, e envolve um procedimento, né? De leitura de dados e de precisão, né? Digamos assim. E aí, vamos lá para os encaminhamentos, né? Aqui é importante também que vocês deem um feedback do que vocês acharam desse exercício, desses trabalhos em grupo, né? Se é interessante, depois a gente vai passar um questionário também para perguntar. Mas fica aqui de tarefa vocês fazerem a leitura prévia desse segundo tutorial para a gente conseguir fazer as atividades aí de extração dos dados, né? E com isso a gente já fazer essa interpretação, tá bom? E aí, cada um e cada uma pode utilizar tanto o que fizeram já de extração, quanto também pesquisar do seu próprio sindicato, né? Para que depois a gente possa compartilhar um pouco nessas tarefas que vocês devem fazer, né? O que nós vamos precisar para a próxima aula, né? E aí, mais uma vez, né, reforçando aqui com a Fro, essa parte do curso é importante que vocês exercitem, façam os exercícios, consigam desenvolver isso, né? Mostrem para nós como vocês estão conseguindo desenvolver esses trabalhos, né? Porque no final das contas, agora é a parte mais prática do curso, né? Que a gente vai conseguir exercitar os padrões de interação, vai conseguir fazer e elaborar produtos, né? Daqui para frente, a nossa interação vai ser cada vez mais pensando em como vocês vão conseguir desenvolver coisas com a inteligência artificial. Beleza? Podemos dar por encerrado e picar a mula, como se diz aqui em Minas? Podemos. Meter o pé. Gente, prazerão, mais uma vez, bom demais estar com vocês. Beleza? Até a próxima Um semana. abraço. Boa noite, professor. Boa noite, Boa colegas. noite. Valeu, Pessoal. pessoal. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, Tchauzinho. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.